queridos, é a Chay Euclidiana do Ministério Azeite e Vinho e hoje eu estou com você no nosso 19º vídeo da nossa série devocional Santos e Santificados. E hoje eu quero conversar com você falando sobre a distinção, a diferença básica que há entre a salvação e a santificação. Leia comigo os textos de 1 Tessalonicenses 4, do verso 3, apenas a primeira parte, e o segundo texto de Hebreus 12, do 4 ao 10. Começando com Tessalonicenses, lemos o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Em Hebreus nós lemos o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Antes de nós entrarmos mais detalhadamente no assunto do vídeo de hoje, vamos explicar alguns significados das palavras que se encontram no texto de Hebreus. A primeira delas que eu quero explicar para você é a respeito da palavra disciplina. A disciplina, como você já sabe, ela é uma instrução, ela é uma educação que visa o estabelecimento de um padrão, ou seja, é um condicionamento instrutivo. Quando é dito que você está sob uma disciplina ou que você está sendo disciplinado, tecnicamente está dizendo que você está passando por um processo de condicionamento para você se formatar, se ajustar dentro de um padrão. E esse condicionamento vai tanto de um ambiente de correção, certo? Você se desviou do caminho que você deveria seguir, então é feito ações para te corrigir, para você voltar para o caminho reto, e também dentro de um ambiente de instrução. A outra palavra que eu quero apresentar para vocês aqui do texto de Hebreus é a palavra pecado, que nós já explicamos muitas vezes o significado original da palavra pecado, certo? Então, pecado, relembrando o que que é? A palavra pecado aqui eu estou utilizando principalmente o significado no grego, apesar que no hebraico não difere tanto assim. Ela tem a ver com desviar-se do objetivo, errar o alvo, sair da rota, manquejar, claudicar, ou seja, você até está andando no caminho que você tem que andar, mas você não está andando da forma como você deveria andar. Você está claudicando, você está manquejando. Então, todas essas coisas significam a palavra pecado. E a outra palavra também que eu quero destacar para vocês nesse texto é a palavra exortação. Infelizmente, com o passar dos anos dentro da religião, as pessoas foram ensinadas a entender exortação apenas como um estímulo, né, gentil da parte de uma pessoa para te conduzir à verdade, quando na realidade a exortação também ela está caracterizada por qualquer tipo de estímulo que visa te conduzir à verdade, ou seja com palavras gentis, seja com palavras firmes, seja com um ambiente de correção, seja com um ambiente de repreensão, tudo isso está dentro da exortação, como também te consolar, também está dentro do contexto de exortação. Consolar o quê? Auxiliar, ajudar você naquilo que você precisa para que você permaneça motivado para continuar a seguir o caminho que você tem que seguir. Então, ela fala tanto do, eu gosto de dizer, né, a exortação, essa palavra atrai em si o conceito de vara e de cajado, porque se a pessoa precisa de
que alguém puxe ela com um cajado, coloque ela no colo, converse com ela, oriente ela, né, cure as dores dela, tire a confusão da mente dela, então ela também vai receber esse tipo de estímulo. Mas se ela precisa da vara, ela também vai receber esse tipo de estímulo. E tudo isso está dentro do conceito de exortação. E a parte mais interessante, né, todo o texto de Hebreus, todo o livro de Hebreus é interessante, mas uma das coisas que eu gosto bastante aqui nesse texto de Hebreus 12, no versículo 4, é que o escritor de Hebreus, ele deixa bem claro que disse assim, ó, na vossa luta contra o pecado, você não resistiu até o sangue. O que ele está, qual situação ele está remetendo a isso? Ele está remetendo à situação onde Jesus, para não fugir da vontade do Pai para a vida dele, ficou em intercessão para a alma dele, ficou em oração para a alma dele, ao ponto de verter sangue, de o suor dele se transformar em sangue. Então, o escritor de Hebreus está trazendo a memória dos hebreus, essa verdade, que Jesus, né, lutando para não pecar, ou seja, para não se desviar do seu objetivo, para não se desviar da sua rota, para não claudicar nos momentos finais do seu ministério na terra, ficou em oração, ficou em jejum, ficou em consagração uma noite inteira, ao ponto de verter sangue, para não ceder à tentação do pecado, para não desistir de passar pelo processo da crucificação. Então ele fala assim, ó, na vossa luta contra o pecado, vocês não chegaram nem no nível dele de transformar o suor em sangue para conseguir ter forças para dizer não para o pecado e sim para Deus. E eu quero hoje explicar para vocês, né, porque na realidade, se eu fosse seguir a sequência do cronograma, hoje eu iria falar com vocês sobre os pilares da iniquidade, certo? Porque a gente já abriu esse assunto no último vídeo. Mas eu entendo que antes de nós falarmos sobre o pilar da iniquidade, é importante que você entenda mais algumas coisas antes de nós começarmos a destrinchar sobre esse assunto. E o que eu quero que você entenda hoje é que a salvação e a santificação, elas têm uma diferença muito básica, que é o quê? A salvação é gratuita, a santificação não é. É verdade, querido, que a salvação abre portas para a santificação, certo? Primeiro você é salvo e depois você é santificado. É verdade também que, como nós vimos nos vídeos da semana passada, a santificação valida, né, torna permanente a sua salvação, só que uma é gratuita e a outra é por mérito. E se hoje você não tem esse entendimento de que a salvação é gratuita e a santificação não é porque além do conceito da falsa graça, você também tem sido ensinado na religião que Deus não corrige. Eu canso de ouvir em muitas ministrações que eu vejo ultimamente, nos últimos 8 anos para cá, então, essa mentira tem sido propagada cada vez mais, porque Deus não nos corrige, Deus nos ama, porque Deus não nos disciplina, Deus nos ama, porque Deus isso, porque Deus aquilo, e sempre dentro de um conceito de que uma pessoa que ama não corrige, uma pessoa que ama não repreende, uma pessoa que ama não exorta, uma pessoa que ama não põe regras, uma pessoa que ama não põe limites, porque o amor de Deus é incondicional, ou seja, não está condicionado a nenhuma regra, não está condicionado a nenhum limite, não está condicionado a coisa nenhuma. E aí, por causa dessa doutrina, você não consegue entender a sua responsabilidade no processo da santificação. E quando você tem uma visão de um Deus que não corrige, de um Deus que não açoita, de um Deus que não te coloca numa disciplina, não te condiciona a viver dentro de um padrão, você acredita que você só vai se tornar santo no dia que Deus quiser. Que o dia que Deus quiser, você vai acordar pela manhã e todo o seu amor pelo mundo, todo o seu amor pela cultura da iniquidade, de repente vai desaparecer e você não vai ter que ter feito absolutamente nada. Por quê? Porque você acha que a santificação é exatamente igual à salvação. Lembra da sua salvação? O que você precisou fazer? Nada. Os seus esforços na sua salvação foram mínimos, né? Geralmente, a maioria de vocês nem sabe, mas para vocês conseguirem ser salvos, alguém orou, jejuou, intercedeu por vocês. Ou seja, teve alguém de fora que pagou o preço pelas vossas vidas. Aí, de repente, veio outra pessoa, ou você estava
outra pessoa humana ou um anjo, porque tem muitas pessoas que se converteram, se regeneraram por meio de um anjo. Elas estavam na sua casa orando a Deus, clamando ao Senhor para mostrar o caminho que elas deveriam seguir, e de repente elas foram visitadas espiritualmente. Então aqui não importa a forma como você se regenerou, se foi por meios humanos ou meios angelicais, o que importa é que houve essa regeneração. Então como é que rolou? Você clamou ao Senhor, né? Ou alguém também clamou ao Senhor pela sua vida. Aí veio uma conscientização da verdade, e você, aceitando aquela parcela da verdade que lhe foi ministrada, você simplesmente abriu o coração para Jesus e seguiu. Simples assim. O que foi requerido de você foi quase nada, foi um abrir o coração, foi ter um clamor correto em realmente querer uma mudança de vida, aceitar que o caminho para Deus vem por meio de Jesus e seguir aquela porção da verdade que estava ministrando na sua vida. Exatamente como o povo de Israel. O povo de Israel, quando estava no Egito, que é um símbolo para o mundo, né? Tem várias nações nas escrituras que são símbolos para o mundo, e o povo de Israel, o Egito é uma delas, certo? Então o povo de Israel estava no Egito e de repente eles começaram a clamar. Eles começaram a pedir a Deus por libertação, por mudança de vida, e de repente Deus encaminhou Moisés e conjuntamente Arão, apesar que a gente não lembra tanto de Arão, mas Arão também participou. E a única coisa que o povo teve que fazer foi confiar em Deus por meio de Moisés, seguir as instruções que Moisés dava, e deu. E de repente eles foram salvos, livres, resgatados pelo Senhor no Egito. Mas aí, quando eles foram conduzidos pelo deserto, o que foi exigido deles foi algo maior. E aí muitos deles, não todos, ok, querido? Não todos, mas muitos deles não quiseram pagar o preço da santificação. A salvação é gratuita. Geralmente os esforços que é exigido de você para ser salvo é quase nenhum. Mas a santificação precisa haver uma resistência, precisa haver um preço a ser pago. Quando Davi, você vai ver isso em 2 Samuel 24, desobedeceu a Deus. Deus havia dito para Davi não fazer o censo militar com Israel, porque Davi queria saber quantos homens de guerra ele tinha, não sei o que aconteceu com Davi, mas ele sempre confiou no Senhor, então Deus queria que Davi continuasse confiando no Senhor. Mas Davi teimou, mesmo com todos os conselhos. Joabe falou com ele, não sei quem mais falou com ele, não faça isso, não peque contra o Senhor. Davi teimosamente foi lá e temeu contra o Senhor. Quando Joabe trouxe o relatório para ele da quantidade de homens de guerra que havia tanto em Jerusalém quanto em Judá, finalmente Davi, perdeu a ilusão, a fantasia que a teimosia sempre gera, porque todo teimoso é um encantado, ele é muito preso em fantasia, e tomou consciência de que ele tinha feito uma grande burrada. E aí, quando ele estava ali clamando ao Senhor, me perdoe, porque eu saí da rota, porque eu desobedeci, porque eu pequei contra o Senhor, porque eu não cedi aquilo que o Senhor queria, mas fiz aquilo que meu coração ansiava. Na mesma hora, o Gade, que era o profeta que ministrava também na vida de Davi, veio até Davi e disse assim: o Senhor pede para você escolher 3 tipos de punição. E aí ele dá uma referência: 3 anos de fome, 3 meses na mão do inimigo, ou 3 dias de peste e guerra sobre Israel. E aí, vocês sabem a história, ocorreu os 3 dias de peste sobre Israel, e naquele momento lá morreram 70.000 pessoas. Depois disso, era necessário que Davi passasse por um processo de santificação. Então Davi tinha que sacrificar ao Senhor, certo? E aí ele chegou até o Araruna, aonde tinha o lugar que ele queria realizar o sacrifício ao Senhor. E aí quando o dono daquela vinha quando o dono daquele lugar soube que era para sacrificar ao Senhor, para que a praga cessasse, para que Israel viesse a ficar nas boas graças de Deus, ele ofereceu o terreno e a vinha completamente de graça para Davi. Ele chegou assim: não, imagina, se é para um motivo nobre, se é para nos santificar diante do Senhor, pode pegar para você, rei, imagina. Aí Davi disse assim: eu não oferecerei a Deus nenhum holocausto que não me custe nada. Por quê? Porque Davi sempre entendeu que salvação é gratuita, mas a santificação não é. O povo de Israel, por não aceitar a parte dele na santificação, que eles deveriam resistir
perseverar, mostrar que amavam ao Senhor tanto quanto Deus os amava. Muitos deles, quase todos, infelizmente, anularam a sua aliança com Deus e se perderam e tiveram a sua salvação invalidada, porque não entenderam que a salvação é de graça, mas a santificação não é. Você nunca vai encontrar nas Escrituras pessoas que estão, e também fora das Escrituras, testemunhos de homens e mulheres verdadeiramente de Deus, filhos de Sião verdadeiros. Você nunca vai encontrar na vida dessas pessoas, dentro ou fora das Escrituras, que elas não pagaram um alto preço de renúncia, né? Jesus falou isso. Se você não aprender a renunciar tudo quanto tem, não algumas coisas, mas tudo, você não está apto para se tornar um discípulo. E o que é um discípulo? É aquele que está condicionado a viver dentro de uma disciplina, condicionado a viver dentro de um padrão. Isso é um discípulo. Essa é a principal diferença entre o discípulo e um seguidor. O seguidor segue aquilo que é conveniente da doutrina do seu mestre. O discípulo muda completamente a sua vida para ser exatamente conforme o seu mestre. Então, tipo assim, eles disseram, se você não aprender a renunciar tudo quanto tem, se você não aprender a entender a importância, as partes que lhe cabe do preço da santificação, porque a salvação é gratuita. Só que o amor, como eu sempre ensino, o amor, ele jamais acaba, porque ele está num eterno ciclo de doação e recepção. Ora você recebe amor, ora você dá amor. Se você quebra esse ciclo, ora você está doando e ora você está recebendo, o amor se torna incompleto. A maioria dos problemas de relacionamento entre casais, entre pais e filhos, é porque essa dinâmica está quebrada. Uns se doam demais do que os outros não se doam nada, ou nenhum dos dois se doa e fica esperando que o outro faça primeiro aquilo que a pessoa poderia fazer. Então, na relação com Deus, é óbvio que é dito que Deus é amor e que Ele te ama, mas também é dito para você, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Também é dito para você, é esperado que você, mesmo que tenha sido amado primeiro, também devolva esse amor. É esperado que você também esteja disposto a fazer o que for para preservar a vida de Deus na sua vida, assim como Deus foi capaz de fazer tudo para preservar a sua vida dentro de um ambiente correto. Porque você sabe aonde até Deus está disposto a ir para preservar você. E se espera de você a mesma ação de Deus. Porque para você se tornar filho de Deus, você tem que se manifestar como Deus se manifesta. E se Deus está disposto a fazer tudo, se o Filho de Deus, o primogênito, resistiu até o sangue para não se desviar da vontade do Pai, que era a santificação dele, de permanecer no caminho que foi estabelecido para ele, da mesma maneira, isso é requerido de todos nós. Isso é requerido de todos vocês. E com isso eu encerro o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.